De promessa subestimada a rei do futebol. Quando Vini Júnior foi contratado pelo Real Madrid aos 16 anos, muitos críticos duvidavam que ele pudesse justificar o investimento de 45 milhões de euros. No início, foi alvo de piadas por erros dentro de campo e falta de finalização. Porém, ele usou as críticas como motivação, investindo pesado em treinamentos específicos com um preparador pessoal fora do clube para melhorar sua precisão e leitura de jogo. Esse trabalho árduo culminou não só em sua consagração na Liga dos Campeões, mas também no prêmio de melhor jogador do mundo. A trajetória de Vini Júnior é um exemplo claro de como disciplina e resiliência podem transformar uma promessa desacreditada em um ícone global. Essa história seria ótima para um vídeo com o título: Como Vini Júnior deu a volta por cima e se tornou o melhor jogador do mundo. Se precisar de mais detalhes ou roteiro, é só pedir. O começo no Flamengo. Vinícius Júnior nasceu em São Gonçalo, Rio de Janeiro, uma área humilde, onde o futebol sempre foi visto como uma oportunidade de mudar de vida. Desde cedo, ele mostrou talento com a bola nos pés. Aos 10 anos, ingressou na base do Flamengo, onde rapidamente se destacou pelas habilidades acima da média para a idade. Em 2017, com apenas 16 anos, ele foi promovido ao time profissional do Flamengo. Apesar de ser jovem, encantou os torcedores com sua velocidade, dribles desconcertantes e capacidade de decidir jogos. Foi nesse momento que chamou a atenção de clubes europeus, especialmente do Real Madrid. A contratação milionária. O Real Madrid apostou alto e contratou Vinícius por 45 milhões de euros, tornando-o a segunda transferência mais cara da história para um jogador menor de idade. Mas a decisão gerou controvérsia. Muitos analistas esportivos questionavam o valor pago por um jogador tão jovem, que ainda tinha muito a provar. Os primeiros passos na Europa. Vini Júnior chegou ao Real Madrid em 2018 e, inicialmente, enfrentou dificuldades. Ele jogava pelo time B, o Real Madrid Castilla, FI. Quando subiu para o time principal, enfrentou muitas críticas. Alguns consideravam suas atuações imaturas, e erros de finalização frequentemente viravam piadas na mídia e nas redes sociais. Mas Vini nunca abaixou a cabeça. Ele contratou um treinador especializado em chutes e finalizações e começou a treinar intensamente após os horários regulares do clube. Paralelamente, trabalhou com psicólogos esportivos para fortalecer seu mental e lidar com a pressão. A virada na carreira. A temporada 2021-2022 foi o divisor de águas. Sob o comando de Carlo Ancelotti, Vini Júnior evoluiu rapidamente. Ele se tornou uma peça fundamental no ataque ao lado de Karim Benzema, mostrando sua capacidade de decidir grandes jogos. O ponto alto veio na final da Liga dos Campeões, onde marcou o gol do título contra o Liverpool. Essa temporada consolidou Vini como um dos melhores jogadores do mundo, mas ele não parou por aí. Ele continuou evoluindo, quebrando recordes, ajudando o Real Madrid a conquistar mais títulos, e se tornando um líder dentro e fora de campo. O melhor do mundo. Em 2024, com números impressionantes de gols, assistências e desempenhos decisivos, Vini Júnior foi eleito o melhor jogador do mundo. O prêmio foi a coroação de uma trajetória marcada por trabalho duro, superação e resiliência, provando que ele é muito mais do que uma promessa, ele é uma lenda em construção. Se quiser, posso detalhar cada fase com mais histórias específicas, como os bastidores do Real Madrid ou momentos icônicos que marcaram sua carreira. Clique em continuar se precisar de mais. O contexto antes da contratação. Em 2017, Vinícius Júnior tinha apenas 16 anos e começava a se destacar nas categorias de base do Flamengo. Ele já era considerado uma joia rara do futebol brasileiro, sendo frequentemente comparado a Neymar por seu estilo ousado de jogo e habilidade nos dribles. O verdadeiro destaque veio no Sul-Americano Sub-17 de 2017, onde Vini Júnior foi o artilheiro e eleito o melhor jogador do torneio, marcando 7 gols. Ele liderou o Brasil ao título, impressionando olheiros de diversos clubes europeus. Esse torneio foi o momento em que ele deixou de ser apenas uma promessa local e passou a ser monitorado pelos gigantes do futebol mundial. A disputa nos bastidores. Assim que Vinícius começou a brilhar no Flamengo, vários clubes europeus entraram na disputa por sua contratação. Barcelona e Real Madrid, em particular, estavam determinados a garantir o jovem talento. O Barcelona parecia ter uma leve vantagem no início. Representantes do clube catalão mantinham contato direto com os agentes de Vini e chegaram a apresentar uma proposta formal. No entanto, o Real Madrid estava atento e disposto a tudo para vencer essa batalha.
O momento decisivo veio quando o Real Madrid, liderado por Florentino Pérez, ofereceu 45 milhões de euros, ativando a cláusula de rescisão do jogador. Além disso, o clube madrilenho apresentou um projeto a longo prazo, prometendo que ele teria tempo de adaptação e desenvolvimento no time, algo que agradou tanto ao Flamengo quanto à família de Vinícius. A decisão final e a polêmica. O Real Madrid assinou com Vinícius Júnior em maio de 2017, antes mesmo de ele completar 17 anos. Devido às regras da FIFA, ele só pôde se transferir para o clube espanhol em julho de 2018, após atingir a maioridade. A transação gerou uma série de debates na mídia esportiva. Muitos consideravam o valor exagerado para um jogador que ainda não tinha se consolidado como profissional. Alguns críticos afirmavam que o Real Madrid estava apostando no escuro e que a pressão de justificar o investimento poderia prejudicar o jovem talento. Os primeiros reflexos no Brasil. Após a venda, Vini Júnior passou a ser observado com uma lupa nos jogos do Flamengo. Cada drible, gol ou erro era amplamente comentado. Ele lidou com essa pressão de forma surpreendente para a idade, contribuindo com gols importantes e momentos de brilho. Uma curiosidade é que, em seus últimos jogos pelo Flamengo, alguns torcedores rivais chegaram a chamá-lo de pipoqueiro europeu, tentando provocar o jovem. Vinícius respondeu dentro de campo, encerrando sua passagem pelo Flamengo com grande estilo. A estratégia do Real Madrid. Ao chegar ao Real Madrid, o clube tinha uma estratégia clara para Vinícius, ele não seria jogado diretamente ao fogo da equipe principal. Ele começou no time B, o Real Madrid Castilla, para se adaptar ao futebol europeu e à cultura do clube. Nos bastidores, a diretoria do Real sabia que estava investindo no futuro. Eles confiavam no potencial de Vini para se tornar uma estrela global, mesmo enfrentando críticas iniciais. Essa paciência e visão a longo prazo foram fundamentais para que ele florescesse e justificasse cada centavo investido. O contexto no Flamengo. Vinícius Júnior começou a chamar atenção já na base do Flamengo, onde era conhecido por seu talento natural, velocidade e dribles desconcertantes. Contudo, foi no Sul-Americano Sub-17 de 2017 que ele se tornou uma estrela. Ele marcou 7 gols no torneio, garantindo a artilharia e o prêmio de melhor jogador. Sua atuação contra o Paraguai nas semifinais foi especialmente memorável, quando marcou 2 gols em menos de 10 minutos, virando o jogo e levando o Brasil à final. Com isso, Vini Júnior passou a ser visto como um dos maiores talentos de sua geração. Clubes como o Paris Saint-Germain, Barcelona, Chelsea e Real Madrid começaram a monitorá-lo de perto. A entrada dos gigantes europeus. Aos 16 anos, Vini Júnior ainda não havia estreado como profissional, mas seu potencial já fazia barulho. Barcelona e Real Madrid rapidamente se posicionaram como os principais interessados. O Barcelona acreditava ter a vantagem inicial. Representantes do Barça, incluindo o diretor esportivo Robert Fernandes, chegaram a viajar ao Brasil para reuniões com o Flamengo e os representantes de Vinícius. O clube catalão ofereceu um projeto ambicioso, incluindo integração futura com Lionel Messi, o que impressionou o staff de Vini. No entanto, o Real Madrid tinha uma estratégia mais agressiva. Florentino Pérez, conhecido por sua habilidade em negociações, mobilizou sua equipe para acelerar a proposta. O Real Madrid entrou diretamente em contato com a diretoria do Flamengo, garantindo um valor acima da cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. Eles ofereceram 45 milhões de euros, que incluía bônus e incentivos. Os bastidores da negociação. O Flamengo, que tinha 80% dos direitos econômicos de Vinícius, viu a proposta do Real Madrid como uma oportunidade irrecusável. Mas o processo envolveu mais do que números. Relação com o Flamengo, Florentino Pérez fez questão de reforçar os laços do Real Madrid com o clube carioca, garantindo benefícios futuros em transferências. Promessas para Vinícius, a família de Vini e seus agentes ficaram impressionados com o projeto apresentado pelo Real Madrid. O clube prometeu uma adaptação tranquila, suporte total em Madrid e tempo para se desenvolver no time B antes de ser integrado ao elenco principal. Esses fatores acabaram pesando mais do que o projeto apresentado pelo Barcelona. O contrato milionário. Em maio de 2017, o Real Madrid oficializou a compra de Vinícius Júnior, marcando uma das contratações mais caras da história do futebol para um jogador menor de idade. O valor de 45 milhões gerou polêmica. Críticos na mídia, especialistas espanhóis e brasileiros questionaram o investimento, chamando a negociação de um tiro no escuro. Muitos alegavam que era impossível prever o sucesso de um jogador tão jovem.
A confiança do Real Madrid, apesar das dúvidas externas, o clube tinha plena convicção de que estava apostando em um futuro craque. Florentino Pérez chegou a dizer internamente que Vini Júnior será um jogador que marcará a época. A reação no Brasil. Após a assinatura do contrato, Vinícius ainda jogou pelo Flamengo até completar 18 anos, como parte do acordo. Isso trouxe um nível de pressão nunca antes visto. Torcedores rivais provocavam constantemente, chamando-o de supervalorizado. Imprensa brasileira, cada jogo de Vini era analisado ao extremo, com erros e acertos amplamente debatidos. Mesmo assim, ele manteve a calma e brilhou em momentos importantes. Sua última temporada pelo Flamengo teve gols decisivos, incluindo clássicos contra o Botafogo e Vasco, que silenciaram os críticos. Impacto da contratação. A compra de Vinícius marcou o início de uma nova era de contratações no futebol. Valorização dos jovens. O Real Madrid estabeleceu um padrão ao pagar valores astronômicos por jogadores ainda em desenvolvimento. Influência no mercado. Após a contratação de Vini, outros clubes começaram a monitorar mais de perto os talentos da base no Brasil. Hoje, ao olhar para trás, a contratação de Vinícius Júnior é vista como uma jogada brilhante do Real Madrid. Ele superou as expectativas e transformou as críticas iniciais em motivação, consolidando-se como um dos maiores talentos da atualidade.